Universidade Federal de Goiás e institutos federais podem entrar em greve em protesto pelo corte de verbas. Operação da Polícia Civil para desvendar homicídios já prendeu 23 pessoas. De volta para casa, Carlinhos Cachoeira chega a Goiânia e agora vai cumprir pena num condomínio de luxo. Ganha tempo, Justiça rejeita o recurso das empresas de ônibus e determina a volta do benefício. Cinema, produções goianas ganham espaço no FICA. E mais cinema, você vai ficar por dentro das estreias de hoje. Essas e outras notícias agora no JBC Primeira Edição. O Jornal Brasil Central começa mostrando que o Cais Nova Era passa por uma inspeção hoje. Vários órgãos mandaram representantes para checar as condições da unidade de saúde que fica em Aparecida de Goiânia. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Marcelo Labeca, que vai trazer as informações para a gente. Labeca, boa tarde. Boa tarde, Danusa, boa tarde, Jerônimo, e boa tarde a todos. Pois é, essa inspeção está em andamento aqui no Cais do Jardim Nova Era. E é um trabalho que já vem sendo realizado há algum tempo em todas as unidades de saúde, através de uma parceria entre a Vigilância Sanitária e também os Conselhos de Saúde. A gente vai conversar ao vivo aqui agora com a Ivete Santos Barreto, ela que é presidente do Fórum dos Conselhos Regionais de Saúde e também presidente do... Teve ali um probleminha com o Labeca, mas assim que der a gente volta a conversar com ele. E olha só, a Polícia Civil prendeu mais 7 pessoas suspeitas de homicídios na região noroeste de Goiânia. A ação faz parte da Operação Tempestade, iniciada no último mês de abril. A Polícia Civil apresentou Jovelino Dourado Diniz, de 38 anos, e Gaspar Moreira Neto, de 19 anos, que juntamente com Rodrigo Mendes Lopes, conhecido como Zóio, e Natanael Xavier da Silva, que já estavam presos como responsáveis pela morte de Matheus Henrique Soares Abrego, no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia. O Matheus foi uma situação de rixa. Um grupo ia descendo e foi enfrentado por outro grupo. Esse segundo grupo teria participação do Matheus e eles buscaram reforço, né? E voltou, as coisas viraram ao contrário e eles tentaram fugir, o Matheus e seus colegas, só que o Matheus não conseguiu, foi alcançado, agarrado e esfaqueado e morreu ali no local. Outros 3 homens procurados por homicídios na região noroeste também foram presos. São eles: Murilo Luiz da Silva, que já tinha passagem por tráfico de drogas, Adson Lima de Souza, com antecedentes por furto, roubo e injúria, e o Arley Solo Oliveira Benevides Júnior, de 19 anos. Desde o início da Operação Tempestade, em abril deste ano, 23 pessoas já foram presas por homicídio. Só neste mês, na 5ª fase da operação, 7 mandados já foram cumpridos. O trabalho da Polícia Civil tem mudado a realidade da região noroeste, considerada a mais violenta de Goiânia. A região noroeste passou 30 dias durante o mês de junho sem nenhuma ocorrência de homicídio. Foi alguma coisa muito boa e possibilitada pela Polícia Civil e que, inclusive, nos permitiu retomar alguns inquéritos que estavam aqui e que nós não tínhamos tempo de analisá-los, né? Com essa diminuição de crime, a gente pôde direcionar as equipes da Polícia Civil para desvendá-los. Os servidores da Universidade Federal de Goiás e também dos institutos federais do estado anunciaram uma possibilidade de entrarem em greve num protesto contra o corte de recursos, anunciado pelo Ministério da Educação. Para a gente conversar sobre isso, nós convidamos o vice-reitor da UFG, o professor Manuel Rodrigues Chaves. Muito boa tarde para o senhor, professor. Boa tarde, Danusa, Jerônimo e todos os telespectadores da TV Brasil Central. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, a gente agradece a participação do senhor aqui, realmente para falar de um assunto que a gente nem gostaria que realmente que essa possibilidade se confirme, né, de cortar recursos da UFG, que a gente sabe que já vem aí fazendo uma contenção de gastos do ano passado para cá, o volume de recursos também diminuiu e agora existe essa possibilidade aí, é um corte alto, né? Esse corte anunciado, na verdade, ele não deixou de ser surpresa para o conjunto dos dirigentes das instituições federais, porque até o início de agosto a negociação ela
caminhava no sentido de nós termos a reposição inflacionária, mais 2,5%, que é o impacto da expansão do sistema. E na semana passada, em uma reunião inclusive em Brasília, nós fomos surpreendidos com essa fala do secretário de Educação Superior, anunciando esse corte linear de 20%. Um corte que chega nessa média do custeio operacional da universidade, mas pode chegar a 47% no corte em investimentos de capital. E esse corte ele afeta a universidade de todas as formas. Olha, essa é uma preocupação de todos os dirigentes da universidade, dos institutos federais, de todo o sistema. Porque a universidade, as universidades, sobretudo a Universidade Federal de Goiás, ela, de certa forma, atendeu, né, uma reivindicação do Estado, da sociedade brasileira, para praticamente dobrar o seu tamanho, né, na última década. E o fizemos, né? Nós também atendemos o desafio de expandir com inclusão, também fizemos isso, quer dizer, trazendo alunos de baixa renda para dentro da universidade. Atendemos a expansão de programas que até então a universidade não tinha feito, vários programas do ponto de vista de atender também grupos da sociedade excluídos da universidade. Então você tem um conjunto de processos. Atendemos a interiorização, que era outra demanda forte do sistema. Esse conjunto de expansão ainda em consolidação, isso realmente nos deixa muito preocupados em uma instituição que dobrou o seu tamanho na última década e, obviamente, você ter esse corte preocupa. Com certeza. E os servidores das universidades federais, e também da Universidade Federal e também dos institutos federais, fizeram uma assembleia ontem, né, com uma possibilidade aí de entrarem em greve também por conta desse corte de recursos. Afinal, ninguém fica feliz com esse tipo de coisa, né? O conjunto de servidores, de estudantes, de docentes deve movimentar realmente em função dessas possibilidades, desse anúncio do governo. Nos preocupa também, sobremaneira, e eu acho que a sociedade, de uma forma geral, dois aspectos importantes. Um é que o Sistema Federal de Ensino Superior foi novamente desafiado pelo Plano Nacional de Educação. Nós teremos que dobrar novamente de tamanho até 2024, para que a gente possa chegar no sistema todo ao patamar médio, né, dos países sul-americanos. Nós estamos abaixo dos países sul-americanos, né? E os estudantes de 17 a 24 anos em idade universitária, nós estamos abaixo de 17%. Nós temos uma média sul-americana acima de 30%. Então, quer dizer, essa meta de dobrar de tamanho realmente é um grande desafio. Agora, o governo anunciando cortes aí para o sistema. Quer dizer, nós vamos readequar tudo que foi planejado em termos de expansão do ensino superior no Brasil com esse corte. E esse corte, o governo anunciou, ele será feito quando? É para esse ano, é para o ano que vem? Quando que começa? O corte anunciado é para o orçamento de 2017, porque o governo ele abre o sistema, que a gente chama de CIMEC, é um sistema do MEC, e ele já projeta o orçamento das universidades. Essa foi a surpresa quando abriu o CIMEC, né? Quando o sistema abriu para a gente informar quais os valores que a gente ia aportar de capital e custeio e os orçamentos dentro da universidade, ele já apareceu com esse corte. Então, você não teve como colocar outras despesas, porque o corte já limitava para cada universidade. Há um corte mínimo também que nos preocupa, por enquanto é um corte mínimo, mas também é um sistema de expansão, é no programa de assistência estudantil, que é um programa grande do governo federal e talvez seja o programa maior da universidade individualmente, mas que permite que a gente atenda hoje mais de 3 mil estudantes no nosso sistema. Estudantes que têm bolsa, que têm alimentação, que têm auxílio moradia ou moradia estudantil, e o governo anunciou um corte menor, evidentemente ele é menor, mas como nós estávamos num sistema de expansão também, isso nos preocupa. Esse corte da assistência estudantil, ele é para os alunos que já possuem ajuda ou para novos? Olha, é possível que a gente mantenha o apoio no volume que a gente tem hoje dos estudantes, mas isso vai impactar sobretudo o corte de investimento, que é de capital, em uma programação que nós tínhamos feito da infraestrutura para assistência estudantil no interior. Hoje nós estamos já com 2 restaurantes universitários em funcionamento em Catalão e Jataí. Estamos em fase de construção, um restaurante universitário da cidade de Goiás. E estamos projetando, obviamente, as moradias estudantis. Quer dizer, quando você corta esse investimento, o custeio garante as bolsas, mas o corte de investimento pode, na verdade, prejudicar esse processo de expansão para a estrutura física para o interior do estado e na capital. Nos preocupa também porque foi um outro chamamento que foi a interiorização da saúde, né? Nós estamos implantando 2 cursos de medicina, o de Jataí já está em funcionamento, o de Catalão já está autorizado para funcionar e realmente, né, são 2 áreas complexas, com alto financiamento e fica realmente
comprometido essa expansão da saúde para o interior também com esse corte orçamentário. E agora o que dá para fazer, vice-reitor? Porque a gente sabe que, nesse momento, essa é uma decisão macro, né? Uma decisão do Ministério da Educação. Será que ela é possível de ser revertida para que a UFG não fique aí penalizada, não só a UFG, mas também outros institutos federais de educação? Olha, nós temos tido, é bom deixar esse registro, um apoio muito bom de toda a nossa bancada de parlamentares, né? Um registro importante é que nós conseguimos a única emenda de bancada para o Estado de Goiás, para a universidade, com apoio de toda a bancada, que foi para o HC, para o Hospital das Clínicas. Né? Foi a única bancada do Estado, com aporte de cerca de 100 milhões, já parte liberado. Isso vai garantir que a gente conclua o que será o maior hospital universitário do Brasil e talvez o maior hospital público de Goiás. Então, essa é uma notícia boa, Muito boa. Em meio a tudo isso, mas graças ao apoio dos parlamentares. Então, claro que a gente conclama o apoio de todos, da sociedade, porque não é a universidade que é cortada nesse momento, né? É a sociedade inteira a sociedade que é de uma forma que é afetada. Sofrer. Porque não é uma questão pontual da educação. Quando você afeta o ensino, você está afetando todo o processo da reeducação. E acredito que a gente vai ter esse apoio dos parlamentares, da política, de uma forma geral, da sociedade, para que o governo reverta esse indicativo de corte, né? Afinal, se ele está sinalizando com isso também é de uma preocupação para a sociedade como um todo, Sim, né? Com certeza. Se a educação já começa a ter esse corte, nós podemos prever que talvez outras despesas também essenciais possam ser cortadas, lamentavelmente. Porque, na verdade, o MEC ele não precisa de nenhum tipo de autorização de ninguém para cortar esse recurso, né? Ele só pode ir lá e decidir que a universidade vai receber menos e aí pagar menos. É por aí. É isso. Na verdade, a área de planejamento do governo federal já destina o orçamento para o MEC. Provavelmente isso já veio com corte para o MEC, para ele anunciar esse corte para as universidades, né? Quando o sistema ele já nos avisou que você já vai ter despesas a menores O senhor acha que no ano que vem. A UFG vai conseguir sobreviver com qualidade no ano que vem, se esse corte persistir, se realmente esse dinheiro não vier? Olha, lamentavelmente nós temos essa preocupação. E, como eu disse, que isso afete a nossa atividade fim. Porque nós estamos dando prioridade para isso com esses contingenciamentos agora sucessivos. A atividade de ensino, de pesquisa, o crescimento da pós-graduação exponencial. Nós estamos com mais de uma centena de programas de mestrado e doutorado, 150 cursos de graduação, enfim, isso nós temos feito um esforço. Agora, num corte com essa magnitude, infelizmente, talvez essas atividades fins possam ser prejudicadas. Tá Triste certo. notícia, né? Infelizmente é uma triste notícia, a gente espera que se reverta. Ontem a gente falou aqui também de um caso que também é federal, o problema lá do TRT que também está sem dinheiro. A gente espera que a UFG consiga reverter essa situação, porque a gente sabe que é uma universidade que recebe muita gente que precisa, sim, de apoio de dinheiro para poder conseguir sobreviver. Muito obrigado, senhor, por vir. Manuel Rodrigues Chaves, vice-reitor da UFG. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez e a universidade, aqui em nome do reitor, de toda a equipe da universidade, solicita o apoio de todos vocês, de toda a sociedade, para que a gente possa manter essa instituição viva. Com certeza tem o nosso apoio sempre. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. No próximo bloco, filmes goianos ganham espaço no Fica. E Carlinhos Cachoeira já está de volta a Goiânia. Agora ele vai cumprir pena em casa, num condomínio de luxo aqui na capital. Meio de 14, a gente está de volta já já. Programa Conheça Goiás, neste sábado às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. As potencialidades do nosso estado, suas cidades, sua gente, suas tradições. Programa Conheça Goiás, o seu novo canal de comunicação. Informação com qualidade. No quadro Sala de Visita, Cleudes Baré sempre tem uma entrevista qualificada. E ainda, o seu município em destaque. Programa Conheça Goiás, todo sábado às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto. Agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estudar sem sair de casa. Não tem segredo, não é mesmo? Multiplique experiências, some conhecimentos, aprenda com um dos sistemas mais eficientes do mundo. Não vacile, estude. De segunda a sexta, às 6 da manhã, matéria nova. E todos os dias às 5, tem reapresentação com a matéria do dia anterior. Fique de olho, porque é uma boa oportunidade de carreira. Agora é a hora de se debruçar sobre os livros para não esquecer nada do que você aprendeu. O seu futuro com telecurso fica muito melhor. Vale a pena exigir e lutar por isso. Parceria da Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. O empresário Carlinhos Cachoeira desembarcou ontem à noite no aeroporto Santa Genoveva. Cachoeira chegou do Rio de Janeiro, onde estava preso, e vai cumprir prisão domiciliar em sua casa em um condomínio de luxo aqui na capital. Eram 10h30 da noite quando ele passou pela sala de desembarque, sem gravar entrevistas, e foi levado por um motorista particular. Cachoeira é um dos réus da Operação Saqueador, que investiga a lavagem de 370 milhões de reais desviados de obras públicas realizadas pela construtora Delta. Ele foi solto por determinação do ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, e agora fica em Goiânia, onde passa a cumprir prisão domiciliar. A gente fala agora sobre o Festival Internacional de Vídeo e Cinema Ambiental, o FICA, que acontece até domingo na cidade de Goiás. O assunto é a mostra competitiva e quem traz os detalhes é o nosso especialista em cinema, Jalel Barbosa. Boa tarde, Danusa e Jerônimo. Estou passando uma inveja em vocês aqui nesse visual maravilhoso da cidade de Goiás. É isso, o FICA começou, ontem a gente teve o início, a programação oficial, né? Hoje ela começa com filmes, mostra BD também, filmes goianos. E hoje, para conversar um pouco sobre a mostra oficial dos filmes aqui do FICA, eu estou com o Rodrigo Cássio, que é professor da Universidade Federal de Goiás e foi o presidente do júri de seleção, não foi isso, Rodrigo? Que selecionou os filmes. Primeiro, obrigado pela entrevista. E assim, o FICA teve 350 filmes inscritos, vocês tiveram que selecionar 22. Eu imagino que é um trabalho de muito critério, assim, né? Uhum. Sim, esse ano foram mais de 350 filmes, né? 356 exatamente. É uma seleção que eu acho que está caracterizada por uma diversidade de temas que todos eles se vinculam de alguma maneira à ideia de um cinema ambiental, né? E filmes muito bons. Eu noto, assim, participei da seleção outras vezes e eu noto que esse ano a gente tem uma qualidade muito boa da seleção, né? Assim, são filmes que se destacam não só pela discussão do meio ambiente, não só por serem filmes que se enquadram no conceito de cinema ambiental, como por serem bons filmes, né? Terem uma qualidade cinematográfica própria, né? E a seleção foi muito boa nesse sentido, o corpo de jurados ele estava bastante coeso. Foram 5 pessoas, né? 5 pessoas, 5 membros. E assim, realmente foi uma seleção muito tranquila e muito positiva, no sentido de que a gente também tinha um material muito bom para trabalhar, né? Então, Rodrigo, hoje a gente tem aqui 5 filmes sendo exibidos, temos filmes brasileiros, 2 filmes, temos filme mexicano, filme indiano. Dos filmes que vão passar hoje, você faz algum destaque para o pessoal que está assistindo e caso esteja vindo para a cidade de Goiás ou que já esteja aqui para assistir
assistir na noite de hoje? Claro, eu acho que é um filme imperdível hoje, é o Funcheng, um filme indiano, muito interessante sobre o problema da habitação, né, assim, os personagens eles vivem em casas que flutuam, são casas flutuantes e eles passam por um conflito na relação com proprietários das terras onde eles poderiam morar. A gente tem hoje também filmes brasileiros, inclusive um filme goiano, o Leblon Marista, né, que vai ser exibido hoje, que discute a constituição do espaço urbano. Eu acho que é muito interessante, muito relevante que a gente assista e faça reflexões a partir do filme. Tem também o Forte Aquário, é um filme que dialoga com essa obra goiana diretamente, porque também diz respeito à mesma questão, né, da construção do espaço urbano. E outros filmes, como por exemplo o filme Café, que é um filme mexicano também bastante interessante, um longa-metragem, que tem um caráter mais antropológico, mais... enfim, mais narrativo também, o que é interessante num festival que geralmente tem a predominância de documentários. Entendi. Eu te agradeço demais a entrevista e faço convite de novo para vocês, para você também, viu, Danusa e Jerônimo, que estão aí no estúdio. Assim que vocês tiverem uma folga ou no fim de semana, vem aqui para o FICA para assistir os filmes, porque tem muita coisa acontecendo, programação musical, programação cultural e, claro, programação cinematográfica, que esse é o centro do festival. Volto aí com vocês no estúdio. Obrigado demais, Léo. Quem sabe, né? Vamos ver se dá para ir aí. E olha, como a gente viu, agora o FICA também inclui a mostra ABD, que abre espaço para as produções goianas. A repórter Juliana Diniz acompanhou a abertura das exibições. Vamos ver. Os filmes goianos são o destaque da mostra ABD Cine Goiás. É a oportunidade do público que veio até a cidade de Goiás conhecer trabalhos como o filme Muitos Me Seguem, Mas Só Deus Me Acompanha, dirigido por Rei Souza. O diretor de Anápolis recebeu o prêmio de melhor documentário da mostra ABD do ano passado e agora traz a história de um catador de lixo para a telona. Ele possui uma trajetória meio peculiar, porque ele possui 27 filhos e já morou com 5 mulheres ao mesmo tempo e tal. E ele foge um pouco desse padrão social, das escolhas que um homem comum faz, ele subverte essas escolhas e vive com isso tranquilamente, enquanto as outras pessoas fazem as escolhas normais. Os realizadores puderam apresentar os filmes e compartilhar com a plateia não só o enredo, mas também os desafios enfrentados durante o caminho percorrido até a primeira exibição do material. Mas apesar das dificuldades enfrentadas pelos realizadores, o organizador da mostra elogiou o salto da qualidade dos filmes goianos. Se você pegar os filmes lá do início de 2000, da década de 90 para cá, o salto é muito grande. E a produção goiana é uma produção que cresce muito, principalmente com a formação de universidades, dentro de Goiânia, fora de Goiânia, como aqui na cidade de Goiás tem um campus do IFG que está aqui, que tem todo o processo de cinema, audiovisual e tal. Os filmes locais serão exibidos no horário nobre do FICA, a partir das 7h30 da noite até sexta-feira. Ao todo, 13 prêmios e R$120 mil serão divididos entre os melhores filmes escolhidos pelos jurados, entre eles de melhor documentário, ficção, animação e experimentação. Venham assistir os filmes, venham se divertir ao FICA, venham participar dos debates, das oficinas, venham conhecer o FICA, venham conhecer o cinema goiano. Veja a seguir, homem é preso por maus tratos à mãe de 65 anos. E ainda, a Justiça rejeita recurso das empresas de ônibus e determina a volta do ganha-tempo. Agora, 12h24, a gente já volta. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br.
eu sou autista, eu sou muito feliz. Eu sou feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. A natureza em toda a sua força criadora e poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6 da tarde. Um homem foi condenado aqui em Goiânia a pagar R$32 mil por divulgar fotos pornográficas nas redes sociais e dizer que era a ex-mulher nas imagens. O homem teria publicado as fotos de orgias e nas legendas afirmou que a ex estaria participando delas. Depois ele chegou a dizer que não era a mulher nas imagens, mas o desembargador responsável pela condenação afirmou que o homem expôs a mulher a constrangimento e violou o direito à imagem. A identidade dos envolvidos foi preservada pela Justiça. Um homem foi preso hoje de manhã suspeito de ameaçar a mãe dele, de 65 anos. Segundo a polícia, ele chegou a expulsá-la de casa. A idosa contou à delegada Ana Lívia Paiva como aconteciam os maus tratos. Vamos assistir. Eu sei que a senhora passou dias aqui bem ruins, né? Bem ruins. E vocês me livrou de muitas coisas que eu estava arriscada a morrer. Não chora não, dona Bela, não chora não. Não chora. Não chora não, a senhora pensa que agora esse tormento acabou, tá bom? O que ele fazia com a senhora? Ele ameaçava a senhora de quê? Ameaçado por fogo. Com a senhora? Tirava eu de casa. E ele te jogava pra fora de casa? Eu fora de casa. Fiquei uns 4 meses fora de casa. Vindo cá só eu e os três. Mas agora, graças a Deus, eu agradeço vocês. A senhora sentia medo de voltar para casa? Sentia. Agradeço a delegacia dos idosos, a delegada que foi muito boa para mim. Eu sou policial, que eu agradeço muito, que Deus abençoe e tirar dessa que eu saí. Ele xingava muito a senhora, te ameaçava? Falava de que pôr fogo em casa. Eu ficava morrendo de medo. Escondia as facas, todas as facas eu escondia. E não deixava, de medo de pôr fogo. Ele falava que ameaçava muito de pôr fogo na minha casa. Eu tinha muito medo. Mas graças a Deus que vocês me tirou dessa. Não dá para entender, gente, como é que um filho pode fazer isso com a mãe, uma senhora de 65 anos, jogar ela para fora de casa e ainda maltratar ela tanto fisicamente quanto psicologicamente, que é pior, né? Você vê que ela está toda frágil, emocionada. É um absurdo uma pessoa que ela colocou no mundo, que está aí para cuidar dela nessa terceira idade, que não é uma idade muito fácil. A pessoa vai e faz isso. Olha, Jerônimo, o filho dessa idosa, ele vai responder pelos crimes de extorsão, ameaça, maus tratos, furto e injúria. Tomara que fique bastante tempo preso para poder aprender a respeitar a própria mãe, gente. É absurdo demais. A Justiça rejeitou o recurso das empresas de ônibus que pede a extinção do programa Ganha Tempo. O Sindicato das Empresas tem um prazo para entrar com outro recurso. Enquanto isso, os usuários do transporte coletivo ficam sem o benefício de pagar uma tarifa única com direito a 3 viagens. O recurso interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia contra a volta do Ganha Tempo foi rejeitado por unanimidade no Tribunal de Justiça. Segundo o relator do processo, o desembargador Carlos Escher, foi mantida a decisão do mês de junho, porque as empresas não conseguiram apresentar provas para que o programa fosse extinto. O Ganha Tempo começou em junho de 2013. O programa permite que os passageiros façam a integração em até 3 viagens de ônibus, pagando uma única tarifa num período de 2 horas e meia. Em janeiro de 2014, o programa foi suspenso. Na época, as empresas alegaram que passavam por problemas financeiros e não havia condição de manter o ganha-tempo. O Ministério Público Estadual revisou as planilhas das empresas e pediu na Justiça a volta do programa. O próprio Judiciário entendeu que não há base legal para a suspensão de algo que traz benefícios à população.
Com a rejeição, as empresas têm um prazo de 10 dias para entrar com recurso especial para o processo ser julgado no STJ. Até lá, o ganha-tempo fica suspenso. Esse recurso tem a seguinte tramitação. Ele é dirigido ao presidente do tribunal e o presidente, então, analisa a admissibilidade ou não desse recurso especial. Se o presidente dizer não tem defeito, o processo, então, acaba e o recurso não sobe para Brasília. Se o presidente entender que há algum eventual defeito, ele então dá o efeito suspensivo, ou seja, a decisão não será cumprida enquanto o Superior Tribunal de Justiça não manifestar a respeito. E quem precisa do ganha-tempo reclama da suspensão do programa. Esse ganha-tempo é muito melhor, é muito bom. Está fazendo falta? Muita falta, mas muita mesmo. Porque a gente, economiza muito e ganha mais tempo mesmo, é verdade. Foi um absurdo mesmo, não podia ter tirado não. Tem muita gente que precisa, Então, é isso. Tá? Então a senhora quer a volta dele imediata? Com certeza, a gente quer. Muito difícil sem ele. Por quê? Porque com ele é tudo mais fácil, as passagens estão muito caras. A gente tem que pegar vários ônibus e as passagens estão caríssimas. Então com ele facilitaria a vida de todo mundo. Se eu pego 3, eu pago todas as 3, É uma economia que faz diferença no fim do mês? É, porque mãe de família faz. Muito. Então a senhora quer que ele volte imediato? Eu quero mais que volte firme, Fica, porque só para vir hoje e voltar amanhã não funciona não. E ela está certinha mesmo, porque o que a gente tem visto ultimamente é o ganha-tempo. Vai, a justiça fala que tem que ir, fica um pouquinho, vai lá, as empresas recorrem de novo e aí cai o benefício. É bom para o povo, gente, é bom para quem precisa andar de ônibus e precisa mesmo continuar. As empresas do transporte coletivo, claro, disseram que vão recorrer de novo dessa sentença do Tribunal de Justiça. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco você vê. 3 homens fogem do Centro de Internação Social em Rio Verde. E a gente volta a falar do FICA. Você vai ver que a música também tem espaço no festival. Agora, 12h32, a gente já volta. E hoje o nosso grande encontro é com a cantora Nila Branco. Quando você chega na classe, nem sabe quanta diferença que faz. Se enamora, quem vê você chegar com tantas cores. Os meus olhos sentem a falta do seu. Essa voz desentoada, sua cara. Meu silêncio, som da sua fala. Você é música pra mim. Toda noite no mesmo lugar. Eu abro os olhos e deixo o dia entrar pra ninguém. Pararara, pá, pá, pá. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Toda sexta, direto do Rio de Janeiro, essa galera chega com tudo por aqui. Bateu a onda. Embarque nessa e vambora. Eu não queria dizer não, mas eu também tomei um detergente. Não dá nada. Eu faço umas batidas ótimas com o branco. Você coloca detergente nas bebidas do churrasquinho na laje? E lubrificante. Nos drinks? Não. Nos drinks, não. Toda sexta, 00:30. Não perca. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que estão com dengue? Hoje em dia é muito comum ouvir fulano está com dengue como se fosse algo normal, né? Mas não é. A dengue pode virar uma coisa grave. A dengue pode matar. Fique atento aos sintomas febre alta, dor no corpo, dor nos olhos e aos primeiros sinais, procure o serviço de saúde. Beba muito líquido e não tome remédio por conta própria. Para mais informações, acesse nosso site. Todos contra a dengue. O
Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. Três presos fugiram ontem do Centro de Internação Social em Rio Verde, no sudoeste goiano. Um quarto preso também tentou escapar, mas foi baleado por um agente penitenciário. A fuga aconteceu durante o horário de visitas, quando os detentos conseguiram serrar a grade de uma janela. A Secretaria de Segurança Pública disse que abriu sindicância para apurar o caso. Mudar de assunto, gente. Chegou a hora de saber como que vai ficar o clima nesta tarde. Confira os detalhes no mapa. Em Goiás, a quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens. Em Mara Rosa, na região norte, a máxima não passa os 32 graus. No sul do estado, as temperaturas ficam entre 20 e 32 graus em Rio Quente. Em Caçu, no sudoeste de Goiás, máxima de 38 graus. Em Hidrolândia, no centro-oeste, máxima também em 34. No leste goiano, em Vila Propício, máxima em 34 graus. Na capital, sol com nuvens, não chove. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 23%. A temperatura varia entre 17 e 34 graus. A nova sede do Tribunal de Contas do Estado foi inaugurada e recebeu o nome do ex-governador Henrique Santilo. A obra demorou 4 anos para ficar pronta. A nova sede do Tribunal de Contas de Goiás, no setor Jaú, recebeu o nome do ex-governador e ex-conselheiro do TCE, Henrique Santilo. Uma placa em homenagem a ele também foi inaugurada durante a solenidade de inauguração do edifício. A construção, que ocupa uma área de 70 mil metros quadrados, doada pelo Estado de Goiás, levou 4 anos para ser concluída. Foram construídos 3 blocos para a área administrativa, estacionamento, creche e até uma quadra poliesportiva. O Tribunal de Contas de Goiás é o responsável por fiscalizar as contas públicas da administração estadual. Dezenas de autoridades participaram da inauguração da nova sede, entre elas o governador de Goiás, Marconi Perillo. Presta um relevantíssimo serviço à comunidade. É um trabalho que é desenvolvido no sentido de fiscalizar todos os atos de todos os poderes. E uma sede como essa agora permitirá aos servidores desenvolverem com exatidão, com melhor condições de trabalho, essa função, que é uma função constitucional. A presidente do TCE não quis falar com a imprensa. No discurso, em nome de todo o colegiado, o conselheiro mais velho enalteceu o empenho da atual e também das últimas gestões para construir o prédio. E Bariane Hortêncio lançou o 41º livro da carreira dele como escritor. Minhas Reminiscências é um livro autobiográfico que conta um pouco da história de Goiânia. O paulista de Igarapava se mudou com a família para Goiânia em 1938 e, ainda jovem, passou a ter uma participação efetiva na vida cultural, esportiva e política da sociedade goianiense. História de vida que se confunde com a própria história da capital e agora está ao alcance dos leitores em 488 páginas, na obra publicada pela editora Kelps. A noite de autógrafos na casa do autor, no centro de Goiânia, reuniu parentes, amigos e admiradores em um clima de descontração e goianidade, características de Bariane Hortêncio e da nossa capital. É uma espécie de uma autobiografia. Desde quando eu cheguei do estado de São Paulo para aqui, eu tinha 15 anos. Meu avô veio para cá para colocar serraria, trazer a família toda para cá. Então a minha vida é quase toda aqui. Comecei a estudar no liceu, depois fiz odontologia, esperei, e dando aula de matemática, dando aula para incentivar a leitura nas escolas, produzindo. Fundei o Bazar Paulistinha, que gravamos todos esses cantores antigos aqui, de Domar Castigo, Eli Camargo. Então eu conto toda essa trajetória nossa aqui, de tudo que aconteceu. Tá uma história de Goiânia indireto, sabe? Quem lê tem muita coisa que vem, mas fica conhecendo toda a história de Goiânia.
A gente volta a falar sobre o FICA, que vai até domingo na cidade de Goiás. E olha, não são só os adultos que têm vez no festival, não. As crianças da cidade de Goiás também vão ao cinema por meio do projeto Fica Animado. A plateia mais agitada do FICA chega cedo ao cinemão. Na mostra Fica Animado, a lotação é máxima. Os alunos das escolas daqui da cidade de Goiás são os convidados de honra e eles vibram a cada peripécia dos protagonistas das animações. O primeiro dia da mostra apresentou 8 curta-metragens nacionais e estrangeiros. Já no segundo dia, um longa foi escolhido para ser debatido com as crianças. Esses 2 alunos, ambos com 10 anos, escolheram uma animação goiana como a preferida. Com o roteiro e direção de Rosa Berardo, o curta Os Meninos Verdes é uma adaptação do conto de mesmo nome, assinado por Cora Coralina. E desde pequenos, eles entendem que precisam agir quando a questão é a saúde do planeta. O jardineiro da Cora estava lá no jardim, aí apareceu umas plantas diferentes. Aí a Cora falou assim que podia deixar lá, que não é porque é diferente que vai jogar fora. Aí os meninos nasceram e ela pegou para cuidar. E o que você acha de que eles que têm que cuidar da sujeira? Eu acho muito ruim, porque é a gente que tem que cuidar. Daniel, você também gostou muito da história dos Meninos Verdes. Por quê? O que mais te chamou a atenção? Foi porque quando todo mundo queria que eles limpassem do mundo e ninguém fazia nada e ficava sujando o mundo. Você acha que é justo isso? Não. Por quê? Porque nós também temos que fazer nossa parte, não é só as pessoas. Durante os 2 dias de mostra de animação, as crianças que participam do Fica Animado entram em contato com as questões do meio ambiente e da importância do papel de cada uma delas na construção de um mundo mais sustentável, de forma descontraída e cheia de esperança. As professoras debatem os filmes em sala de aula com essa mesma proposta de lidar com esse tema de forma, nos trabalhos de arte, discutindo sobre cinemas, usando o mesmo recurso que a gente utiliza aqui, o audiovisual como ferramenta para o debate ambiental. E aí, depois da sessão de cinema, cabe aos professores retomar os assuntos dos filmes dentro da sala de aula. A retomada é importante, eles querem falar do assunto e não é só a questão de vir aqui assistir os filmes, a questão da integração, da socialização com outras escolas, então sempre tem motivo para a gente estar retomando e discutindo, Em sua 8ª edição, o Fica Animado é um dos programas que mais aproximam os vilaboenses do festival. Também tem papel ativo na formação dos alunos, assim como o filme preferido do Kaique e do Daniel. A mostra de animação do Fica 2016 reforça a mensagem de que o diferente também pode nascer e crescer, evoluir de forma sustentável. Sem contar que é muito bonitinho, né? Os filmes de animação são realmente muito legais. Se a gente que é adulto gosta, imagina a criançada. E a criançada lá da cidade de Goiás está esperta, hein? Gostei de ver. Muito legal, consciência ambiental super bacana, né? Tomara que se dissemine bastante. E os filmes e também as discussões ambientais não são, obviamente, a única coisa que está acontecendo lá na cidade. Tem muito mais, né? Tem sim. O que está se destacando também na programação é a música, principalmente a dos artistas daqui de Goiás. Programação musical variada na segunda noite do Fica 2016. A Catedral de Santana foi palco de uma apresentação da Orquestra de Câmara de Goiânia, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira, obras do compositor vilaboense Fernando Cupertino. Ele tem uma ligação muito forte com Goiás, aprendeu música aqui nessa igreja e é um compositor respeitado, em Goiás, no Brasil. É médico de formação, mas também se dedica à música de forma intensa. Com a participação do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a orquestra apresentou canções do compositor goiano em homenagem à Virgem Maria.
Do erudito para a MPB, o Palácio Conde dos Arcos recebeu o músico Darvinson com um mix de canções autorais e grandes sucessos da música brasileira. Quando a canção se renova, vejo crescer nosso amor. E apesar da maratona de palestras, debates, oficinas e filmes, o público do FICA não demonstra cansaço. Agora já são 11h30 da noite e a Praça do Coreto está, assim, lotada e animada. Com uma pegada forte, inspirada nos sons africanos e do Cerrado, os meninos vilaboenses colocaram o público para dançar. É uma felicidade imensa, né? Tá tocando aí no mesmo evento onde outras grandiosas bandas vão tocar, né? Onde o encerramento vai ser com o show da Elba, né? Com o Geraldo Azevedo. Então, e é uma oportunidade da gente estar mostrando o nosso som também, né? O nosso som que é muito rico no Cerrado Goiano. E hoje à noite tem mais música no festival. A programação completa está no site fica.arte.br. No próximo bloco, a gente vai falar sobre estágios. Você vai ver dicas para transformar um aprendizado temporário, numa vaga no mercado de trabalho. E direto da cidade de Goiás, o Jarléo Barbosa vai contar pra gente quais são as estreias de hoje nos cinemas. Agora, 12h46, a gente já volta. Agenda Cultural, todo sábado ao 12h30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana. Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. Você com certeza já ouviu falar que o mosquito da dengue voa sempre baixo. Mas cuidado, quem mora em andares altos não está livre do problema. Ele pode subir de elevador ou até mesmo voar numa corrente de ar. Por isso, faça sua parte para evitar a propagação do mosquito da dengue. É necessário manter limpo e fechado qualquer local e utensílio que possa acumular água. Acesse o nosso site para mais informações. A responsabilidade é de todos nós. Vamos juntos, todos, contra a dengue. A natureza em toda a sua força criadora e poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6h. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público. Avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas. Além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto. Agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Pela cidade, todas as culturas. Agora a gente vai invadir o estúdio. E aqui na Cultura, o que há de melhor na cidade. Com formas, luzes e cores. Metrópolis. Tão curiosos? Hoje, 11h. A
gente volta a falar agora da vistoria que a Vigilância Sanitária, o Ministério Público e os conselhos regionais da área da saúde fizeram hoje de manhã no Cais Nova Era, em Aparecida. A inspeção quer identificar dezenas de denúncias sobre problemas na prestação de serviço aos pacientes da unidade. Segundo a Vigilância Sanitária, o setor de urgência e emergência é o ponto mais crítico. A estrutura do cais também sofreu críticas, mesmo depois da unidade ter passado por uma reforma. Por telefone, a Secretaria de Saúde afirmou que está acompanhando a inspeção e que vai atender todas as adequações que o Ministério Público requerer. Hoje é dia do estagiário e, para comemorar, nós fomos até 2 empresas para tentar descobrir quais os segredos para transformar esse momento de aprendizado em uma vaga no mercado de trabalho. Estagiária 6 meses em uma construtora, a estudante Mislene, que está no 8º período do curso de Arquitetura e Urbanismo, vê o estágio como um complemento à teoria aprendida em sala de aula. É uma junção daquilo que eu aprendo na faculdade teoricamente e o que vai para a prática mesmo, que eu vou exercer na minha profissão. A empresa em que a estudante faz estágio desenvolveu um programa com duração de 2 anos para possibilitar que o estudante passe por diversas áreas. E assim a empresa coopera na formação do profissional que precisa. É um programa de aproveitamento de talentos, né, que a gente pega os estagiários, trabalha os estagiários durante 2 anos. Durante esses 2 anos nós fazemos avaliações constantes para identificar dentro dos estagiários que estão dentro desse programa quais são os possíveis que nós possamos aproveitar no futuro. Segundo a Associação Brasileira de Estágio, o Brasil tem hoje 1 milhão de estagiários. Só aqui em Goiás, o IEL oferece uma média de 1.000 vagas mensais. E cerca de 81% dos estudantes são efetivados nas empresas em que começaram a estagiar. E foi assim que aconteceu com a Joyce. Ela estagiou 2 anos e meio no departamento de marketing de uma empresa de engenharia. E já tem 1 mês que foi efetivada. Formada em publicidade e propaganda, ela garante que um dos segredos para ser contratado é ter um bom desempenho. É importante você ter essa vontade de aprender, né? Dia a dia, melhorar, ser melhor que si, né? Cada dia mais. Milhares de jornalistas de todo o mundo estão desembarcando no Rio de Janeiro para cobrir os Jogos Olímpicos. E para receber todos esses profissionais, uma grande estrutura foi montada. Nossa repórter Carla Lacerda foi até lá conferir esse espaço de perto. Uma estrutura com 2.700 metros quadrados e muitos jornalistas. 250 trabalham ao mesmo tempo, mas o número de inscritos no Rio Media Center alcança a marca de quase 7.000, metade brasileiros. E a outra metade veio de diversas partes do mundo. Em Colômbia. I'm from the United States, from Arizona. Vengo de Peru. A maioria vem dos Estados Unidos, depois Argentina, depois Japão. E aí divide Grã-Bretanha, França, Colômbia, dependendo também do dia e da época, você vê mais jornalistas de diferentes nacionalidades. O Rio Media Center foi construído na região central do Rio, no bairro Cidade Nova. Aqui, painéis ilustrativos com fotos dos aros olímpicos e de esportes como o hipismo e o ciclismo servem de inspiração para os jornalistas. Diego trabalha para um canal de televisão na Colômbia e está no Brasil desde o dia 31 de julho. El Rio Media Center se ha convertido en nuestra casa. Es un lugar muy bien ubicado, es un lugar cómodo, es un lugar tranquilo, es un lugar con muy buen internet. Un lugar con muy buenas instalaciones, un lugar con gente amable. Entonces, tiene todo lo que un periodista internacional en esta clase de eventos necesita. Rogério é editor-chefe de esportes do primeiro canal na web destinado a pessoas surdas. A apresentadora da TV Inês é Clarissa Guerreta. Ela perdeu a audição aos 2 anos de idade por causa de uma meningite. Junto com os colegas de equipe, a jovem de 37 anos coloca no ar boletins diários sobre as Olimpíadas. Olá, meu nome é Clarissa e esse é meu sinal. A TV convencional, a gente não tem intérprete na programação, né? E a gente tem esse meio de levar essa informação olímpica para eles.
E além das estações de trabalho, tem também um espaço mais descontraído para os jornalistas. Aqui nesta área, eles conseguem informações sobre os estados brasileiros e também assistem a apresentações culturais. Na sexta-feira, a Goiás Turismo, que está com um stand aqui, vai oferecer um brunch para a imprensa. As tradicionais comidas típicas goianas serão preparadas pelos chefes Rafael Oliveira e Emiliana Zambuja. E ainda vai ter muita música com Fernando Perillo e Almir Pessoa. E a gente volta a falar sobre cinema por aqui, como você sabe, quinta-feira é sinônimo das estreias nas telonas. E como a gente já viu, o nosso especialista no assunto, Jarléo, está lá na cidade de Goiás. Mas ele aproveitou uma pausa na programação do Fica para contar pra gente quais são os filmes que estreiam hoje. Vamos assistir. Oi, gente! Hoje a gente tem apenas 2 estreias nos cinemas de Goiânia. Apenas 2 porque o Esquadrão Suicida continua em cartaz, ocupando a maior parte das salas de cinema aí da capital. Deadshot. Guy shoots people, he's a crocodile, and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch, and she's just crazy. O primeiro filme que está estreando essa semana é Quando as Luzes se Apagam. É mais um desses filmes que semana sim, semana não, a gente está falando aqui no jornal, que são os filmes de susto, né? Esse terror misturado com suspense. E esse é mais um desses filmes que conta a história de 2 irmãos que sempre que eles apagam as luzes, eles começam a ver a figura de uma mulher que começa a assombrar a casa, assombrar a vida deles. E essa mulher, mais tarde, eles vão descobrir que se chama Diana. E essa Diana foi amiga da mãe deles, dos irmãos, que morreu de uma forma trágica. E essa mulher passa o filme todo assombrando a família e eles vão entendendo a história dessa mulher através dos relatos da mãe deles, assim. Então quem gosta desse tipo de experiência, de ir no cinema, se assustar, vai gostar desse filme. Outro filme que está estreando é um clássico que foi refeito agora, que é o Ben-Hur. O Ben-Hur é um filme de 1959 que ganhou vários Oscars e que agora ganhou uma nova versão nesse ano e está chegando hoje aos cinemas, que conta a história do Ben-Hur, que é o protagonista do filme, que tem uma vida muito abastada ali na cidade de Jerusalém, mas acaba virando um escravo por causa de uma traição do seu irmão. Ele é traído pelo seu irmão, que o faz escravo, mas ele consegue se libertar em dado momento e volta para se vingar contra o irmão. Mas ele não se vinga de uma forma direta, ele se vinga através dessa corrida de cavalos que a gente está vendo aí no trailer. Essa é uma mistura de corrida de cavalos com luta, onde vale tudo, e é através da vitória nessa corrida que ele quer se vingar do irmão. Lembrando que a gente tem a participação do Rodrigo Santoro nesse filme, fazendo papel de ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Ele protagoniza Jesus Cristo nesse filme, porque o Ben-Hur, na história, ele é contemporâneo a Jesus Cristo. É um filme que já chega com essa bagagem, né, de ser o remake de um filme que já ganhou vários Oscars, assim. Então essas são as 2 estreias da semana. Espero que semana que vem tenham mais filmes pra gente assistir e eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigada, Jarléo. E Jerônimo, aproveitando que hoje é dia do estagiário, a gente quer mandar um beijo para os nossos estagiários aqui da TV Brasil Central. Exatamente, tem o Vitor, o Anderson, a Tainá, a Maísa, enfim, todos eles que ajudam bastante a gente aqui. Eu também já fui estagiário, acho que você também. A gente tem que passar por essa fase, porque depois vale a pena. Terminando aqui, muito boa tarde, obrigado pela companhia. Obrigada, até amanhã, tchau, tchau.